Olá, tudo bem com você? Sou Jaque Santos, especialista em epilação e hoje vim sanar inúmeras dúvidas sobre o fracionamento do copo. Se você também tem dúvidas sobre este assunto, fica com a gente até o final. A gente sabe que a cera epilatória ela não pode ser compartilhada e a gente precisa fazer o fracionamento. E a forma de fazer esse fracionamento é utilizando copinhos descartáveis, de isopor, biodegradável, para fazer este fracionamento. Para que a gente coloque apenas neste copinho as ceras que são utilizadas na cliente. Terminou o procedimento, a gente descarta aquele copo. Porém, muitas pessoas têm dúvidas ao fazer a utilização do copo, já que a cera gruda, a cera não derrete, a cera endurece, tem muito desperdício. E hoje selecionei algumas dessas dúvidas para a gente sanar e no final vou trazer na prática como que eu faço o derretimento desta cerinha que endurece nesse copo para você não ter mais desperdício. Bom, a primeira dúvida, já começamos com a dúvida da Rebeca. A Rebeca fala o seguinte, Rebeca Ferreira, já quero agradecer aqui a dúvida. Eu fiz essa enquete lá no nosso perfil de Instagram, inclusive se você não segue Jaque Santos no Instagram, recomendo que você faça isso urgentemente a partir do momento que você finalizar esse vídeo, tá bom? Lá a gente compartilha um pouquinho do nosso dia a dia, coisas que às vezes aqui no YouTube a gente não consegue compartilhar, tá bom? Então, seja bem-vinda também ao nosso Instagram. Bom, a dúvida da Rebeca Ferreira é o seguinte, como desperdiçar menos? É uma das dúvidas principais. Faz a utilização do copo e tem bastante desperdício. Rebeca, o seguinte, a gente precisa amolecer essa cera, tá bom? Então, trabalhe com pequenas porções para que não endureça muito, ou seja, encheu o copinho, coloca ele pela metade, o copinho, já corre ali na sua cliente, faz o seu procedimento tranquilamente, usou completamente, volta abastecendo esta cera rapidamente. Então, uma das dicas é não encher até a boca, certo? Porque às vezes você vai ter mais dificuldade em perder mais cera, certo? No final desse vídeo, eu vou mostrar como que eu faço para ir abastecendo essa cera, abastecendo esse copo, para a gente realmente conseguir derreter a cerinha que endurece ali. É normal que vá endurecer, até porque é um copo que não é térmico, né? O de isopor ele é um pouquinho mais térmico, mas o de plástico, que é o de café, ele não é térmico. Então, consequentemente, essa cera endurece. Mas fica com a gente até o final, que a gente vai demonstrar todo esse passo a passo na prática. A próxima dúvida é da nossa seguidora Silvia Marques. Muito obrigada, Silvia, pela sua dúvida. Ela pergunta qual é o copo que a gente faz a utilização, né? Que copo você usa? Atualmente eu uso copo de isopor, esse aqui é de 60 ml, tá aqui, e ele é desta marca aqui, certo? Lembrando que, independente da marca, tá? A marca que tiver lá normalmente no espaço onde eu compro aqui na minha cidade mesmo, eu compro. Normalmente é só desta marca que tem lá, copo Brás, tá bom? Ele é de isopor, ele é bem pequenininho, certo? Dá o quê? Deixa eu ver. Uns 3 dedos e meio de copinho, 60 ml, e é este copo que eu gosto de trabalhar na virilha. Já na axila, eu uso o copo convencional de plástico, aquele de tomar café mesmo. A Samile Rocha está perguntando o seguinte, por que endurece muito? Perde muita cera? O que você acha? Realmente, é um copinho que vai perdendo essa temperatura, é normal, até porque não é um copo muito térmico, né? O de isopor ele até segura um pouquinho mais essa temperatura, mas o de plástico ele realmente perde uma temperatura mais rápido. Por isso a gente precisa ter uma certa agilidade ao passar uma certa agilidade ao trabalhar com o copo. Porém, no início, Samily, vai ser normal você desperdiçar, até porque é tudo muito novo. Até você pegar realmente habilidade com ele, leva um tempinho, tá? Mas não desista, essa forma de fracionamento é muito boa. A nossa próxima dúvida é da Ângel. Eu tenho medo de colocar o copo e a cera secar. Preciso treinar mais isso. Não tem outro segredo. É treino após treino, todos os dias. Quanto mais você treinar, mais habilidade você terá, tá bom? Este é o segredo.
O perfil da Coisa... A nossa próxima dúvida é da Luciana Santos. Muito obrigada, Lu. Ela pergunta, o que é utilizado para o copo não derreter? Lu, normalmente, quando a gente coloca a cera no ponto ideal ali, o copo não derrete, tá? Que seja de isopor, que seja de plástico, não vai derreter. O que pode fazer esse copo derreter é levar na termoceira. Aí leva na termoceira, não cuida, ele pode vir abrir no fundo, derreter, tá bom? Mas caso contrário, não vai derreter, não. A não ser que você vá enchendo ele com cera muito quente, cera líquida, que não é o caso, tá? A gente pode somente abastecer o nosso copinho quando a temperatura da cera está num ponto ideal, até porque a gente dali já vai colocar na pele da cliente, tá? A gente só vai mudar essa temperatura quando a gente quer derreter esta cerinha que endureceu, que a gente vai ensinar na prática daqui a pouquinho no final do vídeo. As próximas dúvidas são da Maria e da Michele. A Maria diz o seguinte, não consigo, sobra cera, fica dura muito rápido, não sei trabalhar com o copo. E a Michele, também da mesma forma, seca rápido, perco tempo, cera e copinho. Então, assim, muito gasto, não dá, né? A gente precisa ajustar isso. E a gente vai aprender isso no final desse vídeo com a prática, tá bom? Não se preocupe, todas essas dúvidas serão sanadas hoje nesse vídeo. A Lu, nossa próxima dúvida, a Luciana Rodrigues, muito obrigada, já, Lu, pela sua pergunta. Eu tenho muito desperdício de cera. Bom, gente, não tem jeito, né? Todas as dúvidas do direct é voltada para isso, né? Não consigo usar. A dúvida do Estúdio de Beleza Alves é a seguinte, vai abastecendo sempre o mesmo copo ou vai trocando sempre que acaba? É o seguinte, como a gente começa fazendo partes por partes, eu uso um único copo, tá? Mesmo que a cliente vai fazer corpo inteiro. Então, se a cliente vai fazer axila, virilha e outra região, lateral anal, por exemplo, eu faço primeiro axila, virilha e finalizo com lateral anal, usando um copo só, tá bom? Então, é somente um copo. Porém, se você tem dificuldade nesse começo, você pode usar 2 copos, não tem problema, tá bom? Usa viu que acumulou muita cera, nesse começo vai ter dificuldade, tranquilo. Não tá com paciência, nem com tempo, né? O cliente às vezes tá na correria, descarta esse copo ou deixa esse copo lá derretendo essa cera na termoceira, pega um outro copo, use 2, tá bom? Nesse começo é normal esse gasto a mais, conforme você vai praticando, pegando habilidade, logo você fará com um único copo. A próxima dúvida é a seguinte, a Solange está perguntando, posso colocar este copo na termoceira para aquecer? A resposta é sim, você pode, porém precisa ter um cuidado, tá? Olhar ali, ficar olhando de tempo em tempo, cuidar na temperatura mínima, você pode deixar, e com um papel toalha dobradinho. Provavelmente vai dar 4 camadinhas, um papel toalha grande, a gente dobra em 4, coloca na termoceira e vem com o copinho ali. Temperatura mínima, tá? Cuidando ali deste copinho, você pode deixar aquecendo. A nossa próxima dúvida é do perfil Moura. Nunca usei o copinho, quero aprender a quantidade correta, exata. Parabéns, muito obrigada. Vamos lá. A quantidade correta é o seguinte, se você está começando agora, eu recomendo que você abasteça o copinho pela metade, esse de 60 ml, tá? Pequenininho. Lógico que tudo vai depender da região que você for trabalhar e da quantidade de gasto, tá? Então, assim, axila é só um pouquinho, tá? Normalmente, axila 30 gramas a gente gasta, então eu já coloco no copinho porque eu já uso de uma vez só, tá bom? Virilha, quando a gente tem que reabastecer, se você está começando, coloca pela metade, depois vai abastecendo mais metade, sempre de metade em metade. Se você já tem habilidade, pode encher, não tem problema, tá? Porque aí você vai gastar toda essa cera de forma mais rápida. E a nossa última dúvida, antes de irmos para a prática, é da K. Andrade. Muito obrigada, K. Mesmo que eu coloque a cera quente por cima, aqui já está, não derrete. Daí sobra bastante. Bom, provavelmente, K, você está colocando uma cera quente por cima que não esteja tão quente assim, tá bom? Então, se a sua cera já
endureceu completamente, a gente precisa abastecer com uma cera bem mais quente, ok? Rapidamente mexendo ali, a gente vai demonstrar na prática para que consiga fazer esse derretimento. Estou aqui com o meu copinho de café descartável. Note a cera super endurecida. Venho aqui abastecendo com uma cera líquida, uma cera extremamente quente. Ela não tá 100% líquida, mas ela tá bem quentinha. Eu venho mexendo, diluindo aquela cerinha que endureceu. A gente pode fazer isso tranquilamente, não vai ceder o copo. É só um pouquinho que a gente coloca, essa é a observação, e a gente vem raspando a lateral do copo e desgrudando a cera dura. Aqui eu chamo de temperar a cera. A gente vai temperar essa cera dura com cera mole, ou melhor, cera quente com cera fria, para conseguirmos aproveitar quase 100% dessa cerinha do copo. E agora, a gente vai aplicar lá no cliente aquela cera e eu vou abastecer com mais cera quente. Cera um pouquinho mais líquida. Venho. Então, eu vou fazendo isso até a gente, por exemplo, finalizar uma virilha. Na lateral anal, se a gente quiser até mesmo levar esse copinho para a termoceira com papel toalha dobradinho embaixo, a gente pode. Temperatura mínima, olhando, acompanhando, mexendo. E olha só, diluímos bem a lateral do copo para usar no cliente. E olha só, quase zeramos o desperdício de cera e o copinho não cedeu. Também dá para fazer no copinho de isopor. Aquele de café eu gosto de utilizar na axila, então não há necessidade, a gente passa só um pouquinho e utiliza toda a cera. Demonstrei ali fazendo no copinho de café uma virilha, então dá para aproveitar também. E agora o de isopor. Vou fazendo da mesma forma, abasteço com cerinha mais quente, venho desgrudando as laterais do copo, temperando esta cera. E assim a gente consegue ter um ótimo aproveitamento. Para fazer lateral anal, deixa esse copinho lá na termoceira. Enquanto a gente vai fazer a higienização, preparo dessa pele, já deu uma leve aquecida, a gente consegue ainda derreter um pouquinho mais. Nesse momento não levei para a termoceira, somente com a cera quente a gente vem desgrudando. Mas olha só, quase 100% dessa cera utilizamos, zero desperdício praticamente.